Alô. Boa noite, irmãos. Irmãos, vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4. Eu sei que o irmão Ronaldo já comentou mas eu gostaria também de passar alguma informação referente a gente ter ido lá visitar a irmã Martinha, né? Porque o que acontece? Eu estava refletindo ali, pensando um pouco, né? E eu comentei lá também no hospital com uma senhora que estava lá, como que é a nossa vida, né? Porque um ano e alguns meses atrás, assim, estava eu, a Carol, a irmã Martinha, nós estávamos juntos lá no Paraná, na casa do pastor Márcio. E lembrar aqueles momentos assim que a gente estava junto, foi muito bom. Foi a primeira vez que eu tinha ido lá na casa do pastor Márcio. A gente ficou uns dias lá e foram momentos especiais que a gente teve juntos lá. E como que é a nossa vida, né? Porque hoje foi a primeira vez assim que eu entrei numa UTI. Eu nunca tinha entrado antes numa UTI. O pastor Fabiano pediu para eu e o irmão Ronaldo a gente ir lá. Aí eu levei a Bíblia e eu li 3 passagens das Escrituras. Mesmo com ela entubada lá, cheguei ao lado da irmã Martinha, comecei a falar para ela dos momentos que a gente estava junto ano passado. E li algumas passagens bíblicas, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, e o capítulo 5, do 1 ao 6, falando da perspectiva do cristão, né, a esperança do cristão, a vida eterna que a gente tem. Não essas coisas terrestres, mas a realidade eterna nos céus que nós temos. Li também um texto de Apocalipse, falando que onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro, Deus enxugará todas as nossas lágrimas e juntos estaremos felizes para sempre no céu. A esperança do cristão, o que está destinado para nós. E li também uma passagem de Timóteo que fala do bom combate, né? A batalha de Paulo. Ele trabalhou na fé, foi fiel até o fim. E o justo juiz dará a coroa da justiça não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. E depois disso daí, eu e o irmão Ronaldo, a gente veio conversando no carro e refletindo um pouco sobre como é a nossa vida, né? Como que é essa realidade. E quão bom é a gente ter esse pensamento de ter a realidade, a esperança que o povo de Deus ele tem. Porque quando eu estava lá, tinha uma senhora que ela viu eu lendo essas passagens, conversando com a irmã Martinha, e eu cantei 4 hinos também, baixinho, e ela observando, ela pediu para eu orar pelo marido dela, e eu fico pensando assim, como difícil é para aquelas pessoas que não têm Cristo Jesus. Porque qual é a perspectiva futura? Nós, como cristãos, nós sabemos que Deus ele pode, se Ele quiser, agora fazer a irmã Martinha se levantar, ser restaurada nesse momento agora, como se Deus quiser recolher ela agora, também pode. Independente do que acontecer, louvado seja o nome do Senhor. E como Paulo ele disse, para mim, se eu viver, o viver meu é Cristo, e se eu morrer, o morrer é lucro, é a realidade nossa também. Assim como foi do apóstolo Paulo, é a nossa também. Se a irmã Martinha partir agora, ela está no lucro em Cristo Jesus. E se Deus quiser restaurar ela agora,
ela continua vivendo para Cristo. Outra coisa também que essa senhora que estava lá, ela me falou, Adelaide, o nome dela, ela ficou um pouco impressionada porque ontem a irmã Martinha, segundo ela, o que ela disse, estava bem, a irmã Martinha estava consolando essa senhora chamada Adelaide sobre o marido dela que estava lá também entubado, já fazia 8 dias. Então, olha só, ontem a irmã Martinha estava naquela situação que ela estava lá pregando a palavra de Deus, falando de Cristo Jesus, e hoje ela está nessa situação. Mas independente do que aconteça, quer vivais, quer morrais, ou quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E é isso que ela estava fazendo, e é isso que nós também, como cristãos, devemos fazer. E ter essa segurança e essa realidade. Amém? Irmãos, a gente vai dar continuidade, então, na série que a gente está fazendo, que é Sabedoria Refletida, Tiago, no capítulo 4. E esse é o nome da série, Sabedoria Refletida. Mas o nome do tema que eles escolheram, os pastores, é Sabedoria Humilhada. E por que sabedoria humilhada? O versículo, eu vou ler aqui, é o versículo 7, 8, 9 e 10, do capítulo 4 de Tiago. Diz assim, ó: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos por esse texto. Que o Senhor esteja abençoando agora esse momento, a mensagem que vamos ouvir e aprender. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa me usar nesse momento, Pai, para a honra e glória do seu nome. E juntos, Pai, possamos aprender e sermos transformados a cada dia. É isso que eu oro e peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabedoria humilhada. Por quê? A gente acabou de ler essa porção da Escritura, e vale lembrar o que o pastor Fabiano falou a semana passada. Vocês se lembram bem que um pouquinho antes desse contexto que a gente acabou de ler, o Tiago estava falando sobre as guerras, e as guerras que a gente vê externalizadas, assim, externas, na realidade, a palavra de Deus, ela ensina que essas guerras, elas começam dentro do coração do homem. E esse conceito é importante a gente ter em mente, porque se a gente sabe que a guerra começa dentro do nosso coração, então vai adiantar eu querer resolver com minhas próprias mãos de uma forma externa? Primeiro, o que precisa ser tratado é o interior, o coração do homem. É de dentro que precisa ser tratado essa guerra, primeiramente. Só que antes de Tiago entrar no capítulo 4 e falar das guerras, ele estava falando sobre as duas sabedorias que existem. A sabedoria humana e a sabedoria que vem do alto, que procede do alto. E a sabedoria que ela procede do alto, ela é, antes de tudo, pura, depois ela é pacífica, é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E é exatamente essa sabedoria que nós, como cristãos, devemos buscar, almejamos alcançar todos os dias nas nossas vidas.
Então, sabendo disso, a gente vê aqui um certo processo. Porque na lição de hoje, de sabedoria humilhada, ele fala, a gente pode aprender 3 tópicos nessa noite sobre esses versículos que lemos. O primeiro tópico é sobre a sujeição. Sujeição. E por que sujeição, irmão João? Porque antes do versículo 7 aqui, sujeitai-vos a Deus, reparem no final do versículo 6 que diz assim, ó, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste àqueles que são soberbos, têm altivez de espírito, mas Deus ele dá graça aos humildes. E Deus dá graça aos humildes, por quê? Deus dá graça aos humildes porque, primeiro, eles, versículo 7, sujeitam-se a Deus. Sujeitai-vos. Sujeite-se a Deus. Sujeite dele, né? E como se sujeita a Deus? A sequência do versículo fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista o diabo, ou seja, fuja do diabo e ele fugirá de vós. Então, essa graça que Deus ele concede, a gente consegue ter essa graça de Deus, que ele concede aos humildes. E para a gente ter humildade, a gente demonstra humildade fazendo o quê? Sujeitando, pois, a Deus. Colocando Deus em primeiro lugar. Colocando Deus como o Senhor das nossas vidas. E fugindo do inimigo, do diabo. E isso é importante, essa etapa, esse processo, por quê? Se você não estiver resistindo, fugindo do diabo, não adianta querer se achegar a Deus. Esse princípio é importante. Porque, olha só esse exemplo. Digamos que eu esteja vivendo na vida de pecado, mas eu tento me chegar diante de Deus, como a palavra diz aqui. Será que vai resolver? Por que eu falo isso? Porque antes de eu me achegar a Deus, eu tenho que fugir do diabo e do inimigo. E a palavra aqui que fala fugir do diabo, resistir ao diabo, fugir dele, está falando exatamente do ser diabo, mas também do contexto que Tiago está dizendo anteriormente, que são aquilo que já está em conflito no coração do homem, que são as guerras interiores, as coisas ruins que procedem do coração. E o que procede do coração do homem? Inimizades, coisas más de guerra, porque o capítulo 4, versículo 1 fala: cobiçais, mas nada tendes. Versículo 2, cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, e nada tendes. Por quê? Não pedis. E quando pedis, pedis e não recebereis. Por quê? Porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres e deleites. Então, o reflexo normal do coração do homem é um reflexo ruim. Procede em só inimizade, os prazeres da vida, algo. Então precisa tratar esse interior, tratar esse coração primeiro. Depois que tiver, em outras palavras, um coração santificado, tratado,
quando a gente se achegar, se aproximar de Deus, Ele se aproximará de nós. E esse se aproximar de Deus em nossas vidas é realmente sentir a presença de Deus em tudo que a gente vai fazer. E sentir deleite, sentir o verdadeiro prazer de poder compartilhar e estar servindo nas coisas espirituais. Outro exemplo também sobre o fugir. E esse exemplo aqui eu vou abrir rapidinho, né? Mateus capítulo 4, que é um exemplo clássico de resistir ao diabo, que é o Mateus 4, versículo 10, que diz assim, ó: Então Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Então, ou seja, esse exemplo aqui é um exemplo clássico. Jesus, aqui a gente conhece o contexto, sendo tentado por Satanás no deserto, e Satanás fazia proposta, tentando fazer com que Jesus pecasse. E é isso que é a estratégia do inimigo. Ele vai fazer com que você peque. E Jesus, aqui nesse contexto, a gente vê que Jesus sujeitou-se, pois, a Deus, resistiu ao diabo, e o diabo fugiu no sentido literal mesmo. Saiu fora, como diz aqui o versículo 11. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Então, perceba esse processo que existe antes. Se você tem ultimamente se chegado a Deus e não tem sentido a presença de Deus na sua vida, não tem sentido a presença de Deus no seu trabalho, ou no seu dia a dia, em qualquer momento, será que talvez você não chegou de uma maneira errada a Deus? Porque será que talvez você não esqueceu de uma etapa que vem antes, que é resistir ao diabo, fugir dele primeiramente, para ele fugir de ti? Igual aqui, ó, a gente vê o processo antes. Antes, Jesus usou a palavra de Deus e o diabo o deixou. E os anjos depois veio e serviram a Cristo. Será que talvez não seja essa etapa que esteja faltando? Ou a gente quer se aproximar de Deus com pecados? E aí a gente não sente a presença de Deus e acha que Deus, ele não nos ouve. Será que não pode ser essa etapa? Tem um exemplo, que não tenho vergonha de falar esse exemplo, porque é um exemplo prático. Não faz muito tempo isso daí, não. Eu estava trabalhando numa determinada empresa, né? Eu trabalhava, e uma certa vez estava viajando no carro com alguns colegas de trabalho, só homem tinha, né? E eles, os rapazes, né, do carro, eles mostraram o celular assim, e eles estavam vendo pornografia. E eles pegaram o celular e falaram: ô João, olha aqui, você não gosta não? Você não gosta? Eu falei: não, eu não quero ver isso daí, porque eu sou homem. Ele falou: ah, você é gay. Eu falei: não, eu não sou gay, eu casei com uma mulher. E eu não posso ver porque eu tenho medo, se eu acabar gostando disso daí, eu estou perdido. Eu fui sincero, falei a verdade. Falei a verdade para eles. E vocês já sabem quem eu sou, né?
eu sou cristão. E pronto, acabou. Pararam de mostrar. Então, o que eu quero dizer com isso daí? E existem diversos exemplos, né? Principalmente na nossa jornada cristã, é bem mais comum, irmãos, a gente, no nosso dia a dia, ser provado e testado. E a gente não pode envergonhar o nome de Cristo. Porque, automaticamente, muitas pessoas elas estão olhando e observando ao momento que você vai escorregar para eles poderem falar e zombar do nome de Deus. Sabia disso? E quão triste é você escorregar ou cair. Porque quando você escorrega e cai, o nome de Deus é envergonhado. Então, não tenha medo, vergonha de você chegar em qualquer outro lugar, onde quer que esteja, e a primeira coisa você ter um posicionamento e dizer, eu sou cristão. Não tenha medo ou vergonha disso. O que eu vou ganhar com isso, irmão João? Talvez você vai ganhar guerras e batalhas, aquilo que você foi chamado para fazer. Porque você deixando claro desde o início, pode ter certeza que provas virão, mas, como um exemplo simples desse daqui, o diabo vai se afastar por um momento de tempo. Por um momento de tempo. E é para isso que nós fomos chamados aqui nessa terra. A vida cristã, ela é uma vida, também não de mil maravilhas aqui, mas também não é de tristezas. O cristão ele não pode viver triste, desanimado. Não, a gente tem que fazer aquilo para qual a gente foi chamado no nosso posicionamento. E assim o nome de Deus ele vai ser glorificado e a gente vai experimentar esse deleite da sabedoria que vem do alto. Só que para experimentar esse deleite da sabedoria que vem do alto, a gente precisa primeiro passar por essas etapas aqui. Não precisa ter vergonha. Eu não tive vergonha de depois que acontecer isso daí, depois falar para a Carol, olha só, hoje o que aconteceu no serviço, né? Eu falei, não, tira para lá. Eu tenho medo disso. Por favor, não chega perto de mim com isso. E eu sou cristão, vocês já sabem. Então, esse exemplo, igual o exemplo das escrituras que a gente viu aqui, demonstra um coração, uma graça aos humildes também. Que nem a gente viu no versículo um pouquinho antes, né? O versículo 6 fala assim, ó, Deus ele resiste aos soberbos, o final do versículo 6, mas ele dá graça aos humildes. E graça é a mão de Deus movendo em direção a nós. Sabia disso? Graça é um presente merecido. Nós não merecemos, mas Deus ele estende a sua mão até nós. E quão maravilhoso é sentir Deus movendo a sua mão até nós. É muito bom. Então, essa primeira lição, são 3 lições, né? A primeira lição, obrigado, é sobre sujeição, que é o que a gente acabou de ver. Sujeição. A segunda lição é sobre aproximação. O versículo mesmo já diz, né? Fuja e aproxime-se de Deus. Porque aqui diz assim, ó. O versículo 7 com o versículo 8, se vocês repararem, no versículo 7 no final tá. Ele fugirá. Ele quem? O diabo fugirá de vós, de vocês. E o começo do versículo 8, o que diz? Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Olha aí. Você resistiu ao diabo e agora
você se achega a Deus. Porque agora é um outro ponto aqui para falar. Muitas vezes pode ser que você conseguiu se sujeitar ao diabo, fugir dele. Mas você não se achega a Deus, o que vai acontecer? Você não se achegando a Deus, você vai estar propenso para ser atacado novamente. E tem um livro de ficção cristã que eu gosto muito, que eu li, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e ele fala sobre como o inimigo ele se sente, como a gente pode derrotar o inimigo. E a melhor forma da gente derrotar o inimigo é a gente zombar dele usando as armaduras de Deus. Usando as ferramentas que o nosso Senhor Deus tem nos dado, como diz lá em Efésios capítulo 6. E vale a pena a gente ler um pouquinho aqui, Efésios 6, o versículo 10, mesmo diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí o versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, do inimigo. E por que eu usei esse texto? Porque lembra o contraponto, né? O primeiro é resista ao diabo e o segundo aproxime-se de Deus. E algum erro talvez de nós, de nós todos, pode ser muitas vezes, você conseguiu vencer essa batalha, resistiu ao diabo. Depois de você ter resistido, usando esse exemplo que eu dei, que aconteceu em certa ocasião, o que eu fiz? Será que eu me acheguei perto de Deus? Ou fiquei simplesmente parado, sem continuar me fortalecendo na palavra, me fortalecendo em oração? Porque se eu não fiz essa segunda etapa, de se achegar a Deus, eu continuo propenso a ser tentado pelo inimigo. Porque lembre-se, o Satanás, o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando aquele que esteja mais fraco para pegar aquele que ele possa tragar. A gente vê isso daí. Ele anda bramando como leão, ele tem seus agentes aqui na terra, ele trabalha aqui nessa terra exatamente para envergonhar o nome de Cristo, né? Usando principalmente os cristãos, atacando na família, atacando a igreja, atacando muitas e muitas outras pessoas. E esse é um ponto fundamental a se pensar. Irmão João, então, o resumo da nossa história é esse daí. Num certo sentido, existem duas opções. A opção é não se converter a Cristo e continuar sendo agente desse mundo. Satanás também vai te atacar. Só que, num certo sentido, você já vai estar entregue já aos deleites desse mundo e vai sofrer menos ataques. Ou a segunda opção, entregarmos a nossa vida para Cristo Jesus e saber do poder que a palavra de Deus ela tem. E saber o Deus a quem nós servimos.
Isso daí é importante. É importante a gente destacar quem é o Deus no qual a gente serve. Porque o diabo, eles tremem com a voz do Senhor. Eles se sujeitam a Deus. Jesus, ele tem autoridade sobre o inimigo. Não é o inimigo que tem autoridade sobre Cristo. Cristo, a gente viu o exemplo sendo tentado no deserto, o diabo saiu, fugiu. Então, diante da armadura de Deus, debaixo da palavra de Deus, nós temos, através da palavra de Deus, a capacidade de fazer com que o inimigo ele fuja das nossas vidas. Mas a gente deve servir ao nosso Deus e estar preparado para as batalhas dessa vida. Deus, ele vai caminhar conosco nessas batalhas da vida. Então é comum esse pensamento, porque é comum a gente realmente ter a ideia de quando a gente começa a trabalhar para Deus, os combates começam a vir mais forte em alguns sentidos. Mas lembre-se sobre o poder de Deus na sua vida. E aí o versículo fez esse contraponto aí do final do 7, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, o segundo ponto é aproximação. O primeiro é sujeição, o segundo é aproximação, e o terceiro ponto, terceiro tópico dessa noite, é a humilhação. A humilhação. Então, escrevam aí, a humilhação. Porque o versículo ele fala aqui assim, ó, lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, ou homem de coração dobre, ou homem de coração inconstante. Como que a gente cura esse homem que está com o coração inconstante, de coração dobre? Aquele cristão que uma hora está firme, outra hora não está mais. A gente cura isso com a pureza do coração. Purifique os vossos corações. Purifiquem os vossos corações. Ou seja, trate antes o coração. Porque se a gente não tratar antes o nosso coração, a gente vai fazer exatamente o que o Tiago tinha falado um pouquinho antes, que é as guerras que habitam dentro do nosso coração. As guerras que nós não conseguimos vencer. E o problema dessas guerras que nós não conseguimos vencer muitas vezes, que a gente não consegue tratar o nosso coração muitas vezes, faz com que a gente tenha amizade com o mundo. Só que tendo amizade com o mundo, a gente não pode esquecer o que ele diz aqui, ó. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? 1 João também, o apóstolo João costuma falar sobre isso. Não ameis o mundo e nem que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. E nós não somos inimigos de Deus. Então purifique o coração. Mas para purificar o coração, o que eu preciso fazer, irmão João? Você consegue purificar o coração tendo humildade. Humildade é o que o cristão ele precisa. Lembra? Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes.
Deus, ele dá graça, ele estende a sua mão para os humildes. E quão bom é, irmãos, a gente ter um coração ensinável. Porque ter um coração ensinável não significa que muitas vezes nós cristãos não vamos errar. Nós vamos falhar em alguns pontos algumas vezes. Mas se a gente tiver um coração ensinável, um coração humilde, ele pode ser transformado. Mas se a gente tiver um coração soberbo e arrogante, nem estender as mãos para nós, Deus vai. Porque ele dá graça aos humildes e não aos soberbos. Então, o versículo continua, né, dizendo, e a gente vê como que a gente pode também fugir do diabo, sujeitar a Deus, se chegar a Deus, né, fugir do diabo. Para fazer isso, nós precisamos lavar as nossas mãos e purificar o nosso coração. E é interessante que Tiago ele usa isso daqui, fazendo uma alusão também do Salmo 24. Olha só o que diz o Salmo 24. Salmo 24, versículo 3. Diz assim, ó. Salmos 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Quem é? A resposta vem no versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Este receberá do Senhor o quê? A bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Olha que interessante. Ele usa exatamente, Tiago usa essa conotação, né, do lavar as mãos, se chegar a Deus, purificar o coração. Lavar as mãos e purificar o coração. E exatamente o Salmo 24, o Salmo de Davi, fala algo importante. Quem subirá ao monte do Senhor? Em outras palavras, invertendo aqui o texto, eu desejo chegar até Deus. E desejo que Deus se chegue até a mim. O que eu preciso? Versículo 4 fala, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma para a vaidade, nem jura enganosamente. Este, ele receberá do Senhor, o quê? Bênção. E a justiça de Deus da sua salvação. E é isso que nós desejamos receber mesmo do Senhor. Então perceba que existe um processo aqui no contexto. E Tiago ele não está falando essas palavras da boca para fora. Ele está usando exatamente uma conotação judaica aqui que Davi usou no Velho Testamento. Então, Tiago, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe muito bem o que é que ele está falando aqui. E essa humilhação, ela envolve isso. O chegai-vos a Deus, chegará a vós, lavai as mãos, versículo 8 do capítulo 4 de Tiago, lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, aquele homem que tem dúvida, purificai o coração. Purifique o coração. É como se tivesse Tiago aqui clamando. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa que ando inconstante, que ando de coração dobre, de mente dividida. Uma hora eu estou fortalecido, outra hora eu não estou mais, eu estou balançando na fé. E é como se Tiago estivesse clamando, faça o quê? Purifique o seu coração. Limpe o coração. Lave suas mãos
e purifique o coração. Não, lavar as mãos, não peque. Deixe o pecado de lado e purifique o seu coração. Limpe ele. Deixe ele limpo. Isso demonstra humildade. E aí o versículo 9 e o 10, dando sequência no tópico de humilhação, fala assim: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aqui, irmãos, é como se a gente imaginasse essa seguinte cena. Imagina que nessa noite, eu, você, nós entendemos essa mensagem. Só que nós também entendemos que existem pecados que nós lutamos todos os dias, diariamente. Só que você entendeu que Deus, ele resiste àqueles que são soberbos, mas ele dá graça para aqueles que são humildes. E vamos dizer que você está nessa classificação daqueles que são humildes. E você reconheceu que é pecador. Você se achega até essa noite mesmo, perante o seu quarto, se ajoelha e diz para Deus em oração, reconhecendo: Senhor, eu percebi e sei que eu sou um miserável pecador. Eu reconheço isso. Eu reconheci. Lamentai e chorai. Lamente mesmo. Lamente. Chore. Demonstre que você realmente entendeu e compreendeu que você é falho, que todos nós precisamos de um Salvador, da salvação. Lamente e chore. Aquele momento que você vivia mais sorrindo, mais alegre com as coisas desse mundo, não faça, deixe isso daí, lamente e chore, converta o seu riso em pranto. Chore mesmo, derrame lágrimas perante o Senhor. E converta aquela alegria que você achava do mundo, converta ela em tristeza. Se derrame a Deus. Em outras palavras, fazendo isso daqui, como diz o versículo 10, humilhai-vos, humilhe-se perante ao Senhor. Humilhe-se perante Ele. E fazendo isso, o Senhor se achegará a vós. Depois dessa etapa de você demonstrar uma sabedoria humilhada, que é o tema da mensagem, você vai experimentar a graça de Deus na sua vida. E experimentando a graça de Deus na sua vida, aquele processo daquelas guerras lá, do começo do capítulo 4, que a gente aprendeu semana passada com o pastor Fabiano, elas vão acabar na minha vida, irmão João? Não. As guerras, elas vão permanecer, porque a gente tem uma guerra espiritual, um combate. Mas um pouco antes disso, o Tiago também falou que existem duas sabedorias. E a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Você vai poder realmente experimentar a graça de Deus na sua vida. Somente assim, entendendo isso, entendendo essa etapa de sujeitar, se aproximar,
se humilhar, a gente vai experimentar essa sabedoria que vem do alto, e devemos entender que essas guerras internas existem. Mas sinta a vossa miséria e chore, sim. Busque a Deus. A guerra é sua e Deus vai te ajudar. E você vai se achegar até Ele e Ele vai se chegar até a ti. E assim nós vamos conseguir alcançar a transformação das nossas vidas. Essa é a transformação que Deus ele quer que eu, você, nós todos consigamos. Porque tendo essa transformação, a gente não vai fazer mais aquelas coisas que o versículo 11 e o 12 ele vai tratar na semana que vem. Porque depois que a gente for transformado, o versículo 11 não vai fazer mais parte da nossa vida. Nem o 12. Mas a sabedoria que vem do alto vai. A sabedoria e esse processo aqui da vida cristã que a gente aprendeu nessa noite. Que Deus ele possa nos abençoar e que juntos nós possamos ser transformados a cada dia, se achegar perante Ele. Amém? Oremos. Senhor, Deus, Pai bondoso, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Transforme as nossas vidas, Pai, transforme o nosso coração. Nos ajude, Pai, a reconhecer que somos pecadores e necessitamos de Ti. Precisamos, Pai, nos humilhar. Que o Senhor, Pai, nos ajude nesse momento a reconhecer isso. E que com o coração humilde, o Senhor se achegue até nós, conceda da Tua graça, do Teu amor. Abençoe cada irmão aqui presente nessa noite. Abençoe também a irmã Martinha, que está internada. Abençoe a família dela também. Abençoe o pastor Fabiano, que está na Igreja Batista em São Paulo. E a viagem deles também. Que o Senhor possa abençoar. É isso que eu oro, é isso que eu peço no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos cantar mais um louvor essa noite. Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé, para a gente louvar o nosso Deus, adorar nesse momento. Vamos juntos cantar. Nós vamos cantar Bem-aventurado. Essa primeira estrofe a Grace começa, então se as mulheres quiserem acompanhar a Grace, aí depois todo mundo, depois do coro, aí é todo mundo, tá? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está do nosso Deus. Bem-aventurado é o que está
da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está do nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh,
para o irmão Carlinhos, está fazendo uma oração. Nosso Deus, a Ti agradecemos por ouvir, ó Deus, a nossa voz e ouvir as nossas orações. Obrigado, Pai, por esse momento que estivemos reunidos, louvando ao Senhor e principalmente, ó Pai, ouvindo a Sua voz. Esteja conosco, Deus, nesse início de semana. Cuide de cada um de nós aqui, cada família, em cada lugar que foi pregado, Deus, a Sua mensagem hoje. Que as pessoas possam ter entendido, ó Deus, o peso dos seus pecados e se arrependido e se entregarem, Deus, ao Senhor, e iniciar uma nova vida junto contigo. Eu agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas e é no nome de Jesus que eu te agradeço e eu te peço. Amém.